Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous allons parler du Brésil aujourd'hui sous un angle particulier, celui de l'Amazonie, avec Josinaldo Alex, qui est un coordinateur du programme Amazonie d'une ONG brésilienne dont il va nous parler, qui va nous présenter IEB, l'Institut International d'Éducation du Brésil, l'Institut International d'Éducation du Brésil. Bom dia, Josinaldo. Bom dia. Se você pode apresentar-nos a organização IEB, por que se chama de educação? Se dedica só à educação ou a outros problemas ligados à vida da gente? Sim. Alors, la question que je pose à Josinaldo, je sais que son organisation travaille sur beaucoup de thèmes liés à la protection des populations autochtones et à l'environnement, mais l'organisation s'appelle Institut International d'Éducation du Brésil. Por que se chama de Educação do Brasil? É porque qualquer trabalho que a gente faz com povos, comunidades tradicionais, com povos indígenas, não só na Amazônia, é fundamentalmente um trabalho de educação. É um trabalho de formação de cidadãos, de fortalecimento de organizações. Então, a nossa concepção de educação não é de escolarização. Alors, notre conception de l'éducation n'est pas une conception strictement limitée à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais c'est la formation des gens, et en particulier en Amazonie, des populations autochtones qu'il s'agit de former e de defender, de défendre. Exato. Desde quando existe IEB? Alors, depuis quand existe votre organisation? O IEB existe há cerca de 30 anos. Né? O IEB não só o IEB, mas existem dezenas de outras organizações que trabalham na Amazônia nessa mesma perspectiva de educação para a cidadania, fortalecimento das organizações comunitárias e populares, né? Mas nós existimos já há 30 anos na região amazônica. Notre organisation a plus de 30 ans, elle travaille avec d'autres associations, ONG qui font de la formation citoyenne, qui font de l'éducation dans le sens large que j'ai défini. Você é coordenador do programa Amazônia. Vous êtes coordinateur d'un programme qui s'appelle Amazônia. Em que consiste este programa? O programa Amazônia é o seguinte, nós temos alguns eixos de atuação dentro do programa Amazônia no IEB, né? Uma é garantia de terra e território para povos e comunidades tradicionais. Alors, le premier point est intéressant, c'est de garantir pour les populations traditionnelles la terre et le territoire. Quelle est la différence entre terre et territoire? Quelle est la différence que vous faites entre terre et territoire? Território é uma concepção mais ampla do que terra, tá certo? Território é o lugar de reprodução cultural daqueles grupos, certo? Ele não está restrito a um pedaço de terra, ele se estende por toda uma territorialidade mais ampla que engloba florestas, rios, campos, a terra onde eles cultivam, também as relações culturais que eles estabelecem entre eles, com outros grupos e com esse meio. Com essa terra comunitária e não individual. Não é individual, entendeu? A terra é por isso que a gente fala terra e território, né? Território é essa dimensão mais ampla do viver daquelas populações naquela região, naquela área, entendeu? Alors, la différence est celle de la terre, et traditionnellement celle de la propriété d'une portion de terre, donc des luttes traditionnelles qu'on connaît en Europe ou même dans certaines régions du Brésil, avec la réforme agraire. Territoire, c'est un concept beaucoup plus large qui implique tout l'environnement de l'individu qui vit dans ce territoire, donc ses relations avec les animaux, avec la nature, le milieu ambiant,
et les réponses qui peuvent être données par tous ceux qui vivent dans cet ensemble collectif. E em que consiste então o trabalho que você está fazendo nos territórios? E quel travail spécifique vous faites avec les personnes qui vivent dans les territoires? Olha, após a eleição de Bolsonaro, né, todas as políticas de garantia de direitos territoriais daquelas populações, ela foi ou esvaziada, ou ela foi, como é que eu posso dizer, cancelada, né? Ou essas políticas foram esvaziadas, tá certo? Ou essas políticas foram extintas. Então, a partir da eleição de Bolsonaro, a grande luta na Amazônia é pela garantia dos territórios dessas populações, que são os territórios tradicionais. Que figurava na Constituição. Exatamente, a Constituição garante o direito territorial para essas populações. Tá? Alors, dans la période récente, donc après le coup d'État qui a renversé Dilma Rousseff, le travail s'est concentré sur la nécessité de faire respecter les territoires tels que cela est défini dans la Constitution de 1988. Et donc, parce qu'à partir de ce moment-là, et ça s'est aggravé après l'élection de Jair Bolsonaro, il y a eu des invasions de territoires par des forestiers, par des garimpeiros, par des chercheurs d'or, par quantité de gens. Et donc, le travail de l'association est de garantir le respect de la Constitution, le respect des territoires qui passe par le respect de ce que dit la Constitution. Então, se arma de que maneira esta defesa do território? Através de advogados? Comment se fait cette défense des territoires? Je pose la question, est-ce que c'est uniquement un travail d'avocat? Tem várias, vamos dizer assim, tem várias estratégias de defesa do território. Uma é no campo jurídico, então, onde o movimento social hoje conta com advogados que estão na defesa desses territórios por dentro do campo jurídico, em parceria com o Ministério Público Federal, por exemplo, ou com advogados de governos estaduais. Então, essa é uma vertente da luta por defesa do território. Effectivement, il y a un versant de la défense du territoire qui est un versant qui passe par le recours à la justice, le recours à des cabinets spécialisés à différents niveaux, nationaux, fédéraux, disons, ou de l'État. Et donc, un travail effectivement qui passe par la justice, le recours à la justice. Agora, uma outra estratégia de defesa é o fortalecimento dessas populações para que elas defendam o seu território de uma maneira autônoma. Por exemplo, quando tem invasão de garimpeiro, quando tem invasão de madeireiro, quando tem esses grandes agentes que cobiçam as riquezas que tem naquele território. Então, fortalecer essas populações na base, lá onde elas estão morando e vivendo, para defender o seu território como você defenderia a sua casa. Se uma pessoa tentasse entrar na sua casa sem sua autorização, provavelmente você iria defender a sua casa. Então, outra vertente do nosso trabalho é essa. É o fortalecimento, formação de lideranças jovens também o trabalho com as mulheres, sempre tendo esse pano de fundo estratégico, a defesa dos territórios. Perante o Estado, perante o governo, que é o governo Bolsonaro, que não só abandonou as políticas públicas, mas como incentiva até hoje garimpeiros, madeireiros, grileiros, né, vamos dizer assim, a invadir aqueles territórios. Então, existe uma autorização tácita do Estado brasileiro sob Bolsonaro a que esses agentes invadam esses territórios. Donc, effectivement, il s'agit pour notre association, notre organisation, de permettre aux personnes de se défendre elles-mêmes contre les invasions de leur territoire qui sont de différents niveaux, qui sont le fait des forestiers, qui sont le fait des chercheurs d'or, qu'on appelle garimpeiros, qui sont le fait de toutes sortes d'organisations en recherche d'exploitation de richesses réelles ou supposées dans les territoires autochtones ou indigènes. Et donc notre travail, c'est de
permettre aux gens de s'organiser. Donc nous avons des formations de jeunes comme leaders collectifs, des formations de femmes, pour leur apprendre à se défendre, comme pour vous, si votre maison était envahie, là il s'agit d'un territoire qui est envahi, donc pour leur permettre, leur faciliter l'organisation de leur propre défense face à des invasions qui ont été encouragées par les autorités à l'époque de la présidence de Jair Bolsonaro. Exatamente. E outro elemento da ação da IEB, há outro tipo de programa Amazônia, há outro tipo de ação? Olha, eu acho que, resumindo, o trabalho da gente hoje na Amazônia, do IEB, ele está nessa questão do ordenamento territorial e da defesa do território. O ordenamento territorial é isso, né? Você tem o território e ele tem que ser ordenado, ele tem que ser organizado, mas em função de povos e comunidades tradicionais indígenas, não em função do agronegócio. Então a gente fala do ordenamento fundiário da Amazônia. Então esse é o pano de fundo do nosso trabalho, né? Alors le point fondamental de notre travail, c'est de faire comprendre qu'en Amazonie, l'aménagement du territoire, c'est un aménagement qui doit répondre aux attentes et à la défense des peuples autochtones, donc des territoires, et non pas au projet des agro-exportateurs. A ameaça principal viene de garimpeiro, viene de gente que trabalha em madeireiro, ou viene de agroexportador, ou de gente de ganado que tem. Eu acho que vem deles todos. É porque é o seguinte, ó... A questão portée, c'est qui menace, c'est qui envahit, quel est l'acteur principal. Sim. Assim, são atores que se articulam. Então, você veja só, tentar explicar, você tem uma área de floresta. O primeiro ator que chega ali é o grileiro. O grileiro, ele falsifica um documento de uma terra que é pública, que é do governo federal ou dos governos estaduais, e diz, ó, ele falsifica um documento da terra. A partir daquele documento da terra falsificado, aquela floresta, então, entra o madeireiro. O madeireiro, ele segue o grileiro e tira toda a madeira que tem valor comercial alto daquela floresta. Alors, c'est une responsabilité partagée qui se fait par étapes. La première étape, c'est une étape de falsification de documents attestant de la possession de la terre. C'est-à-dire qu'une terre publique est transformée en terre privée par des juristes véreux qu'on appelle grileiros, qui donc fabriquent des faux documents de propriété d'une partie de la forêt amazonienne, qu'ils mettent en avant et qui ouvrent la porte à ce moment-là à une autre étape invasive, celle-là très brutale, qui est celle des forestiers, do madeireiro. Exato. Então, o madeireiro entra da terra que foi grilada. Quando ele tira a madeira, então, enquanto ele está tirando a madeira, o madeireiro, o grileiro está vendendo aquela terra. Na Amazônia se chama cortar a terra. É como se eu pegasse essa mesa e cortasse em pedaços e vendesse. Venda aqui. Né? Vendendo para pessoas que têm interesses econômicos, principalmente para gado, é agronegócio. O que está acontecendo na Amazônia hoje não é um projeto predatório, primitivo, é um projeto moderno, é a ponta de lança do capitalismo brasileiro que está destruindo a Amazônia. Então, o grileiro, ele vende a terra e, a partir de que a terra é vendida, aquela pessoa que comprou a terra, ou aquele grupo econômico que comprou a terra, ele derruba o que sobrou de mata e põe fogo. É por isso que hoje, se eu não me engano, o sexto ou sétimo maior emissor de carbono do mundo é o Brasil, por conta da queima da floresta amazônica para a conversão da floresta em pasto. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attaque à la forêt amazonienne qui est désordonnée, primitive. C'est le fer de lance du capitalisme brésilien qui se trouve sur ce front. Ceux qui ont falsifié
les documents de possession de la terre qui ont laissé entrer donc les forestiers qui coupent le bois. La phase suivante, c'est qu'ils vendent en parcelles différentes cette terre à des groupes économiques les plus divers, ce qui suppose, avant donc de mettre en valeur, entre guillemets, ces parcelles, de les incendier. Et le Brésil, paradoxalement, comme conséquence de ce phénomène, est devenu l'un des plus gros fabricants de carbone du monde, en raison de ce type d'exploitation du sol, de l'Amazonie. A partir do momento que a floresta é queimada, então aí eles plantam o pasto e põem o gado. Tá certo? Et donc l'étape suivante, une fois que tout a été brûlé, c'est que ce territoire est un territoire dédié à l'élevage. Sim. O Brasil, então, colocou o gado, né, e pronto, está ali instalado. Você não tem mais floresta. As populações que ali viviam, elas foram expulsas, por isso que na Amazônia nós temos um problema muito sério de violência fundiária, de violência na terra. Então, grilou, meteu, pôs pasto, colocou o gado. Isso fez com que o Brasil seja hoje o primeiro ou o segundo maior exportador de carne do mundo. É o terceiro exportador de soja do mundo. Eu não me lembro muito bem se ele é o terceiro ou é o segundo. Mas por quê? Porque ele é em cima da floresta amazônica. A floresta amazônica tem terra barata para o agronegócio. Non, la flore amazonienne disparaît, mais aussi les gens qui sont expulsés. C'est un des gros problèmes de l'Amazonie aujourd'hui, c'est la gestion des personnes qui vivaient sur ces territoires et qui ont été expulsés au même titre que la végétation et la faune animale ont disparu. Et c'est comme ça, sur cette base-là, que le Brésil est devenu l'un des plus gros exportateurs de viande du monde. E olha que coisa interessante. Você tem hoje na Amazônia cidades altamente modernas, muito conectadas com o grande circuito do capitalismo global, por conta da soja, por conta do gado. Então é uma modernização, que ela não somente é uma modernização conservadora, ela é uma modernização destruidora, porque ela é feita às custas da terra, né, às custas da população e com consequências climáticas. Então, assim, hoje o que tem de mais moderno no Brasil, ao lado do capitalismo industrial, é o agronegócio. Mas à custa de quê que eles são tão modernos? À custa da destruição da floresta. Evidentemente, ninguém é contra o progresso, mas esse progresso que essas forças econômicas trazem não interessa à população amazônica. Alors, le paradoxe, c'est que tout ce phénomène de modernité qui est présenté comme un progrès, et qui effectivement est l'un des deux fers de lance avec l'industrie, l'agro-exportation est l'un des deux fers de lance de la modernité économique brésilienne, et c'est une modernité destructrice de la flore, destructrice de la faune, mais aussi destructrice des cultures et des populations qui vivaient sur ces territoires. Donc c'est une modernité qui ne sert pas, qui n'a aucune utilité, au contraire, pour la population, et qui plus est, qui est productrice de carbone. Sim. Então, como última pergunta, você está na França, pero parece que estes conceitos de terra e território vai viajar à Alemanha, é pouco conhecido, se conhece muito pouco, tanto no Brasil, fora do Brasil, onde, não sei, se pensa imediatamente quando se fala de terra, reforma agrária, MST. Então, qual seria a mensagem que você quer transmitir à gente que nos está escutando para fazer entender esta particularidade da Amazônia? La question qui est posée, c'est que dans les conversations que nous avons eues,
Josinaldo a beaucoup insisté sur le fait que on comprenait peu au Brésil, à l'extérieur du Brésil, mais même à l'intérieur du Brésil, cette différence qu'il y a entre terre et territoire. Et donc l'Amazonie est un lieu de territoire plus que de terre, et que son problème est moins celui d'une réforme agraire que de la défense du territoire. Sim. A mensagem que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu acho que o cidadão francês tem uma responsabilidade muito grande nisso. Eu não estou dizendo que o cidadão francês tem que parar de comer carne brasileira por conta da Amazônia. Mas o cidadão francês ele tem que abrir os olhos para o fato de que grandes corporações francesas, por exemplo, de mineração, tem grandes corporações europeias que estão esperando a mudança da legislação para poder tirar minério em terras indígenas, em terras de territórios tradicionais, territórios de populações tradicionais. Eu acho que isso não pode passar impune pelo cidadão europeu, pelo cidadão francês de um modo particular. De alguma maneira é preciso exercer pressão política sobre isso. Por quê? Porque, ótimo, o meu celular tem 75 tipos de minério diferentes. Mas para tirar esse minério da terra, eu vou destruir florestas, vou destruir culturas e vou desalojar populações. Então tem uma questão ética colocada. Então é preciso influir sobre o parlamento, influir sobre os políticos, né? Influir sobre essas corporações. Algum tipo de limite tem que haver. Porque Non, não dá para continuar. ce que je veux transmettre aux Français qui nous écoutent, comme aux Européens, c'est qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe en Amazonie. Je ne leur dis pas d'arrêter d'acheter, de manger de la viande brésilienne, mais de s'interroger sur l'attitude d'un certain nombre de sociétés ou d'entreprises minières françaises ou européennes qui sont à l'affût de l'acquisition de terres en Amazonie pour développer des activités qui sont destructrices des territoires, des cultures indigènes, de la faune, de la flore. Et donc, moi, je les inviterai à prendre conscience de cet élément-là et de faire pression à travers le Parlement, la presse ou d'autres canaux pour que ce problème-là, ils en prennent conscience, ils en fassent partager la conscience à une majorité de citoyens pour faire pression sur ces entreprises qui se glissent dans ce laxisme du non-respect de la constitution brésilienne, du droit, et qui portent atteinte au territoire autochtone de l'Amazonie. Sim. Só para ilustrar isso que eu estou te dizendo, o acordo Brasil-União Europeia, que há 4 anos atrás, quer dizer que ele ainda está carente de ratificação no Congresso da União Europeia, né? Então, por exemplo, será que o cidadão... É um acordo União Europeia-Mercosul. União Europeia-Mercosul, perdão. Então, será que o cidadão francês sabe o que está naquele acordo? Ali tem salvaguardas ambientais muito importantes, tá certo? Que constrange as empresas, constrange a própria União Europeia, no caso desse acordo entrar em vigência, tá certo? Então, o cidadão tem que estar muito atento. A questão climática hoje é a questão. Nenhum de nós, não adianta você estar numa cidade linda como Paris, não adianta você estar numa cidade linda como Londres, porque a catástrofe climática ela vai recair sobre todos nós. Nós que estamos na Amazônia, nós estamos na linha de frente. Os indígenas, as populações tradicionais, a gente está na trincheira do combate. Mas é preciso que também, na retaguarda dessa trincheira, nos países que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, o cidadão seja muito ativo e muito incisivo e muito radical em relação aos seus governos, na defesa do território, do clima e da Amazônia e dos seus povos. Et donc, moi, ce que je voudrais terminer en ajoutant ceci, c'est que les peuples d'Amazonie sont dans la première ligne, dans les tranchées de défense de la forêt, du climat, mais qu'il y a une arrière-garde dans les pays, qu'on dit, du premier monde, et que ces pays-là souffriront nécessairement
à terme plus ou moins long du changement climatique dans des belles villes comme Paris ou Londres. Et donc je les invite en particulier au moment où va se débattre dans les différents parlements d'Europe les accords entre le Mercosur et l'Union européenne, de rester vigilants, attentifs, et pour éviter que ces phénomènes-là se poursuivent. Bon, merci Josinaldo, et nous allons rester en contact. Josinaldo a promis à la Fondation Jean Jaurès l'envoi d'une documentation que nous ne manquerons pas de présenter sur notre site de la Fondation pour que tout cela effectivement ait une suite, et en particulier au moment de la ratification par l'Assemblée nationale et le Sénat en France de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Si. Merci. Foi bom. Toutes les conférences et entretiens de la Fondation Jean Jaurès sont à retrouver en podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne YouTube. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.